Caros amigos, sejam bem-vindos a mais um episódio do Alex Crypto. É um episódio especial, portanto vamos ter aqui um convidado especialista em análise de dados on-chain. E eu acho que, tal como eu costumo dizer que há uma verdade quando nós fazemos uma análise aos gráficos, eu acho que também há uma verdade subjacente aos dados on-chain. E numa fase em que há muita gente que tem dúvidas relativamente ao ciclo, se já chegamos ao fim do ciclo, se estamos apenas e só no início do ciclo, por causa dos cortes das taxas de juros e não sei o que mais, e a liquidez e tudo mais. Eu trago hoje aqui o João Edson, que é o CEO da Alfractal, e vai-nos ajudar a perceber um bocadinho melhor sobre isto tudo. Olá, João, muito bom dia, boa tarde. Para ti é boa tarde, não é? É, eu acho que é. Exatamente. Bom É, dia, boa tarde. Vai depender do horário que a pessoa vai assistir, né? exatamente. Para as pessoas que estão a ouvir, pronto, também para perceber um bocadinho, isto está a ser gravado numa quinta-feira, portanto isto vai ser publicado durante o fim de semana, portanto se houver algum desfazamento, é pouco provável, mas já percebam porque isto foi gravado na quinta-feira. Eu fiz um desafio ao João e a ideia foi mesmo, João, há aqui muita gente com dúvidas e se o mercado, até se nós olharmos para o sentimento de mercado, há ali que ele está mais ou menos ali a meio. E eu disse assim, acho que preciso trazer aqui o João, porque o João tem sempre uma série de dados ao nível da on-chain que nos pode ajudar de facto a perceber um bocadinho melhor o que é que está na blockchain, o que é que diz a blockchain relativamente ao mercado nesta altura. Portanto, o desafio foi mesmo este, portanto eu estou a ser transparente convosco, e o que eu disse ao João foi o seguinte: João, traz-me se faz favor uma análise bullish, uma análise também bearish, ou seja, os dois pontos que poderá para mostrar essas duas vertentes, e obviamente também ele dar a sua opinião. Portanto, não sei muito bem onde é que queres começar, mas estás à vontade, meu caro. Tá, sempre é um desafio, né? Identificar essa questão de ciclo, principalmente agora, né? Muitas pessoas estão com dúvidas se o ciclo de 4 anos, né, principalmente ali do Bitcoin, ele vai se manter ou não, tá? Eu confesso que, particularmente, eu não tenho muitas dúvidas, né, a respeito disso, até porque eu já tenho um bom tempo de mercado, mas eu lembro de ter ouvido isso também em 2021. Muitas pessoas acreditaram que aqueles ciclos, né, de repetição que acontecia ali com o preço do Bitcoin não iria acontecer, e aconteceu, né? Realmente. E aí, enfim, a gente pode explorar uma série de tipos de análise, né, vertente de dados, para tentar explicar, né? E aí esse desafio que você me passou, eu entendo que nós conseguimos explicar ele de diversos cenários, né? Partindo inicialmente de uma análise on-chain, né? Particularmente, eu gosto muito de análise on-chain, porque a gente consegue entender, de fato, o sentimento ali do que está acontecendo, né, com o mercado. Esse é um grande diferencial comparado a, por exemplo, ações, índices, né? A gente consegue, de fato, sentir ali o sentimento do que está acontecendo na rede, né? Outro aspecto é, de fato, análise de performance, que também é muito importante, a gente pode dar uma abordada sobre isso, e também macroeconomia, né? Claro. A macroeconomia também tem uma forte relação com isso tudo, né? Então a gente pode estar explorando essas três vertentes de dados, de análise, e chegar a uma determinada conclusão, né? A gente pode abordar algumas métricas ao qual ela traz, né, esse comportamento mais bullish, né? Eu separei outras também aqui que já estão se comportando, né, com viés mais bearish, e ali no final eu posso concluir a minha opinião do que eu acho. Pode ser assim? Certíssimo, certíssimo, força, vamos a isso. Show de bola. Compartilhar minha tela? Pois, falta essa parte. Ora bem, espera aí, tenho que... Ok, é tudo assim... Está aqui, peço desculpa. É o que eu já não vinha aqui há tanto tempo, agora finalmente está aqui. Pronto, João, já está tudo visível, certo? Tá vendo minha tela? Sim, Ok, senhor. né? Aqui é a homepage, Espera né, aí, antes de começares, há aqui uma novidade. A Alfractal, isto é a versão 2.0,
Portanto, eles tiveram um upgrade, trabalharam imenso para trazer uma plataforma ainda mais interessante, já era muito interessante. Isto, atenção, que este episódio não é patrocinado, nada disso, mas eu e o João e a Alfractal já temos uma parceria há algum tempo. Quem estiver interessado, está um link na descrição deste episódio em que você tem 10% de desconto. Portanto, é de aproveitar, porque é de facto uma plataforma brutal que eu tenho esmiuçado e andado por aí, é muito, muito, muito gira. Show de bola. Então, assim, a gente partindo do princípio para entender se o mercado ele está fazendo um topo de ciclo, está muito próximo de fazer um topo de ciclo ou não, né? Eu costumo dizer que acho que é interessante a gente fazer algumas análises, né? Então, a gente pode partir aqui, por exemplo, do Bitcoin, né? E a gente vê basicamente um cenário ao qual ele está agora, né? Então, veja que ele está, né, esmiuçando aqui um sinal de bullish, ou seja, uma tendência de longo prazo, ele está, de fato, com viés bullish, né? Sim. E tem métricas específicas onde que a gente conseguimos de ver de forma um pouco mais clara do que está acontecendo com o mercado, né? Uma delas, que eu particularmente gosto de sempre estar olhando, é o Coin Days Destroyed. Tá? O que é isso, João? Você está falando grego? Não. Basicamente é o seguinte, imagina que você tem ali 1.000 bitcoins que está parado desde 2010, né? Por alguma razão, você decide mover, né, depois de 10, 15 anos, né? Isso vai gerar um pico, né, no comportamento dessa métrica. Por quê? Basicamente a gente pega a quantidade daquele Bitcoin que está sendo movido e quanto tempo ele está parado. É uma multiplicação, exatamente isso. A quantidade que está sendo movida multiplicado pela quantidade de dias que ela ficou parada. Então isso vai gerando várias oscilações no mercado. E a gente consegue ter uma visão mais clara aonde que o investidor de longo prazo, de fato, está pensando em vender, vamos assim dizer. Né? Mas olhando a métrica em si, né, com os dados brutos, não diz muita coisa. Então é mais interessante a gente colocar, por exemplo, uma média de 90. E com a média de 90, a gente começa a ter uma percepção um pouco mais interessante, né? A gente pode dar um zoom aqui. Percebe que no ciclo aqui de 2017, né, à medida que o preço subia, o preço é essa linha branca, né? Certo. Os investidores de longo prazo começam a ter mais interesse de desfazer, de mover as suas moedas que estão paradas na carteira já há um tempo. E geralmente, quando esses valores eles são muito elevados, eles coincidem muito próximo com o fim do ciclo do preço do Bitcoin. Geralmente, essa métrica ela sobe e o topo, né, do preço ele vem acontecer um pouco tempo depois. Né? A gente vai conseguir ver isso de forma mais clara, né, no gráfico a seguir. Mas percebe que em 2021, depois ali, né, daquele dump, né, do coronavírus, Sim, COVID. do Covid, o preço subiu e isso realçou o interesse dos investidores de longo prazo a mover suas moedas. Coincidentemente, acaba estando correlacionado com o aumento de entradas, né, ali de Bitcoin dentro das exchanges. E isso, de certa forma, pouco tempo depois, o preço ele não consegue subir mais, ele começa a ficar insustentado. A oferta ela começa a ser maior do que a demanda. Então a demanda ela não está muito mais alta e o preço geralmente distribui e cai. Só que uma coisa curiosa aconteceu aí de 2024 para cá. Nós estamos vendo um pico, 2 picos e 3 picos, né? Verdade. E aí isso daqui, a partir dessa métrica, só para você ver como que ela é um guarda-chuva de muitas outras métricas on-chain, conseguimos desenvolver uma série de outras métricas, incluindo, deixa eu dar uma olhada aqui, essa métrica aqui em específico. Ó. Porque são tantas métricas. Sim. Sim, isso tem muita coisa mesmo, muita coisa. Essa daqui é uma métrica. The risk. Isso. Essa daqui mesmo. Perfeito. Então, a partir do comportamento do investidor, né, de longo prazo, nós conseguimos criar uma precificação justa, máxima, para cada ciclo, né? E isso é o que é mais interessante da análise on-chain. Conseguimos entender
aonde que o comportamento do supply que está sendo movido e o quanto daquilo está em sinais de riscos e o que não está em sinal de risco, né? Então, por Exato. exemplo, essas linhas verticais, elas são sinais onde que essa métrica aqui, ó, MVOCDD, que nada mais é do que uma mediana, né, Uhum. ajustada ao supply, e quando a gente ajusta o supply, nós conseguimos nivelar ela com o preço do Bitcoin. Né? Certo. Aquela métrica anterior que eu estava mostrando, ela é ajustada ao supply e aplicamos uma mediana de 30, porque ela varia muito. A mediana de 30 deixa ela mais suave. E olha que curioso, né? Eu vou desabilitar algumas coisas aqui, né? Toda vez que essa linha amarela ela ultrapassou o preço do Bitcoin, ele aponta um sinal. Olha só, ele apontou um sinal aqui nesse ciclo, Sim, eu muito estou. próximo do topo, esse daqui, e alguns momentos também em 2017. Em 2021 foi um pouco precoce, né? Ele acabou Uhum. apontando aqui por volta ali da casa dos $40 mil, né? Mas uma coisa que eu quero abordar é o seguinte: quando esses sinais acontecem, já é um fortíssimo sinal, pelo menos para a gente aqui da Alfractal, que o Bitcoin ele já está, a sua tendência forte já está acabando. Já é um sinal que, a partir daqui, ele não deve performar muito mais. Por quê? Certo. Porque houve um processo de distribuição muito grande dos investidores de longo prazo. Porque muito se fala em ETF, que os ETFs estão acumulando, que MicroStrategy está acumulando. Mas quando a gente coloca toda a blockchain, conseguimos enxergar que mesmo que os ETFs estão acumulando 1 milhão alguma coisa de Bitcoin, a MicroStrategy está acumulando 600 e poucos mil Bitcoins, os investidores de longo prazo distribuíram quase 4 milhões de bitcoins, foram 3 milhões alguma coisa. Então eles conseguiram vender mais bitcoins do que os ETFs estão de fato acumulando. E muitas pessoas, como é que acaba ficando muito enviesada na notícia positiva, ela acaba não enxergando, né, todo esse panorama. É por isso que a análise on-chain, ela te dá essa perspectiva do que de fato está acontecendo com a blockchain, né? E se a gente fazer um zoom um pouco mais próximo, né, a gente percebe que teve um sinal aqui ali em março de 2023. Quando esse sinal aconteceu, o preço ele lateralizou, ele teve quedas, né, chegando quedas a menos 15% em alguns momentos. A mesma coisa aconteceu aqui por volta de dezembro. O mercado também teve um pequeno bear market aqui, né? Aquela queda ali da tarifas, né? Tarifas do Sim, sim. Trump, né? E um pouco mais recentemente, olha só, aqui por volta do dia 25 de julho, também deu um sinal, né? Também foi. Percebe que o Bitcoin estava renovando o máximo ali, mas até então, no momento que a gente está gravando esse vídeo, o Bitcoin cai. Então, é uma métrica extremamente poderosa para a gente ver sinais de riscos do mercado, né? Mas isso, por exemplo, esse indicador mostrou sempre topos locais, percebes? Topos Estou a locais. falar neste ciclo, ok? Eu estou a falar neste Isso. ciclo. E há alguma coisa a nível de dados on-chain que te mostre que não é um topo local, mas é um topo final, digamos assim? A gente tem algumas que já dá alguns sinais, sim, tá? Mas não, por exemplo, topo de fato de ciclo. E aí foi bom Ok. você fazer essa pergunta, porque nós temos outra métrica também muito interessante, que é essa métrica aqui, ó. Cumulative Value Day Destroyed. Deixa eu colocar uma cor avermelhada para a parte superior. Essa métrica é a métrica mais assertiva que existe atualmente para o fundo de preço do Bitcoin. Tá? Ok. Ela basicamente é uma estimativa de precificação de um preço quando os investidores de longo prazo estão movendo muitas suas moedas. Né? É uma métrica super curiosa, porque a gente conseguiu replicar, além do Bitcoin, para outras criptomoedas
que tem características similares do Bitcoin, que, por exemplo, que tem o TXO, como Litecoin, Dash, Dogecoin. Então, a gente pode facilmente aqui analisar. Então, o que eu estou querendo mencionar é o seguinte: veja que ela foi extremamente assertiva para cada fundo do preço do Bitcoin. Não existe nenhuma outra métrica, não conhecemos outra métrica, que é tão boa quanto essa, né? E qual foi o nosso diferencial aqui da Ufracto? Pô, se já existe uma boa métrica para o fundo, será que conseguimos criar uma para o topo? Sim. E recentemente, isso é até uma novidade aqui que eu estou mencionando, nós conseguimos também desenvolver uma replicação dessa métrica ajustado pela frequência que os blocos são emitidos. Olha que curioso. Ok. O Rafael, né, o nosso researcher, acabou descobrindo, né, essa descoberta e, curiosamente, vem acertando todos os topos também, né, do Bitcoin. Na realidade, o preço do Bitcoin não chega a passar dela em nenhuma hipótese. Olha que curioso. E percebe que, até então, ela tem acertado quase todos os topos, com pequena exceção aqui, que foi um pouquinho mais alto, né? Em 69 mil. E olha, e se eu der um zoom nessa métrica, olha onde que ela está mostrando um futuro topo. Lá na casa, 238 mil dólares. Né? Então, a grande pergunta, Rafael, ou Alex, é se ela vai ser respeitada nesse ciclo mais uma vez. Exato. Né? É que ainda falta muito. Falta muito, falta muito. É mais do que o dobro, né, do preço agora. Né? E aí, é o bom que a gente faz um racional em conjunto, né? Tem outras métricas que... Essa daqui parece que é extremamente bullish ainda, né? Mas tem outras métricas que por exemplo, métricas de análise fractal, que eu acho que eu já mostrei em vídeos anteriores que eu vim aqui. Sim. Que tem muito a ver com análise de ciclos de mercado. O Bitcoin criou muito essa tese de que todos os ciclos têm 4 anos. Será que é uma verdade? A gente começou a investigar isso muito a fundo, né? E nós identificamos que a partir de 2014 ele começou a ter um padrão de repetição incrivelmente preciso. Né? Então, por exemplo, na medida que a gente marca esse fundo aqui, exatamente no início, né? No início aqui de 2015, né? Certo. Janeiro de 2015. Se a gente marcar 3 anos, exatamente 3 anos depois, marcou um topo de preço. Olha só. A gente vem aqui, ó, a gente marcar aqui exatamente o dia desse fundo, 3 anos depois foi o topo. Aí se passa 1 ano depois, a gente marca o fundo. Depois, 3 anos, olha onde que ele chegou, o topo. Aí depois 1 ano, parece engraçado, né? E basicamente a gente está se... Parece um relógio suíço. Tá parecendo um relógio suíço mesmo. Né? Olha onde que a gente está, se aproximando do Aí supostamente... dia 12? Entre 12 e 16, é isso? De outubro. Teoricamente, o Bitcoin vai ter que fazer um topo histórico desse ciclo. Daqui a um mês. Mais ou menos. Daqui a um mês, mais ou menos. Não é eu, João, não é ninguém que está falando que vai descer determinado valor. É simplesmente um gráfico que te ajuda a identificar essas periodicidades, né? Esses ciclos, que eles são mais fractais. Só que eu queria chamar a atenção para um outro gráfico que, particularmente, eu gosto ainda mais, que é um gráfico que nós descobrimos, né, através de uma análise de mais de 2.000 médias móveis. Sim, isso mesmo. Esse gráfico, ele se baseia em médias móveis. Só que não é uma média móvel específica. É uma combinação de várias médias móveis. E depois nós fazemos um agregado dessas médias móveis, né, para ela estimar exatamente uma coisa muito curiosa. Esse topo aqui, ele foi projetado até ele encostar na linha. E quando ele encostar na linha,
ele tem que marcar para cima aonde que aquele valor está chegando. Por isso que é máxima intersecção em um modelo de média móvel. Então, todos os topos anteriores, ele tem que projetar, e no momento que ele encostar na linha, ele tem que marcar o valor de cima. E nós chegamos, através de um algoritmo proprietário, identificar uma combinação de uma série de médias com offsets, com afastamentos, ou seja, um algoritmo que testa as várias probabilidades, e nós chegamos a um valor absoluto que, desde então, acertou todos os topos e o dia do preço do Bitcoin. Isso daqui Impressionante. realmente é inacreditável. Aí eu vou tentar meio que explicar aqui na prática para vocês entenderem. Então a gente tem aqui o topo do Bitcoin, né, de um ciclo, ele é projetado, quando ele encosta nessa linha, olha o que acontece, é exatamente o dia de um topo. Né? A mesma coisa, né, aqui do topo de 2017, ele é projetado no dia que ele chegou a encostar nessa linha, ele demarcou também o E topo agora de está 2000. próxima também. Ele está neste exato momento, ó, se a gente fazer aqui, ó, ele tem esse valor. Nesse exato momento, ele está em 57.900. E quando seria o topo? O topo vai acontecer quando esse modelo atingir 69 mil dólares. Tens alguma projeção aí de tempo que isso possa dar? Ou Olha, se a gente pode fazer um zoom aqui, deixa eu pegar fazer um zoom mais a gente há próximo. bocado pela outra métrica percebemos que era em outubro. Mas será que esta É, métrica bate certo com outubro também? o Bitcoin precisa subir muito rápido, muito rápido. Sim. Tipo, ele tem que saltar lá para 140 mil dólares, 145 mil dólares em questões de poucos dias. E aí pode fazer com que essa métrica, dentro de um mês, né, atinja aí essa intersecção. E quando ele fazer essa intersecção, supostamente seria um topo aqui, sabe? Ok, ok. É bem curioso. Eu não consigo provar se ele vai repetir mais uma vez. Claro, evidente, isto, Mas, evidente, sim. mas é curioso que vocês, né, observem que ele nunca errou até então. Sim, e a nível de espaço temporal também há uma ligação, como nós percebemos também. Sim, Tá? sim, verdade. E aí, existe outras variáveis que a gente pode incrementar nisso para tomar uma decisão, né? E tem diversas, sabe? Como, por exemplo, precificação, né? A gente tem aqui uma coisa muito legal, que é o CVDD Channel, que nós conseguimos pegar aquela métrica mais assertiva de fundo e nós Uhum. replicamos várias linhas posteriores, né? E quando a gente dá um zoom, né, a gente começa a observar coisas bem curiosas, né? Aqui não está o preço de candle, né? A gente vai até adicionar o preço de candle. Está aqui o preço de fechamento. Mas o que eu estou querendo mencionar, deixa eu abrir aqui o point fix novamente, é que o preço do Bitcoin ele tem perdido a força ao longo do tempo, né? Ele tem, vamos dizer assim, enfraquecido. E quando Sim. ele atingia regiões mais elevadas em ciclos anteriores, hoje ele está de forma mais conservadora, tentando, né, chegar numa região mediana desse canal, né? Uhum. Mas é uma coisa bem, bem curiosa é o quanto que essa métrica ela ajuda a identificar regiões de suporte Suporte. que vai acontecendo. Ó, aqui, por exemplo, tem um suporte e nós estamos exatamente no suporte agora, né? Se por Ó, acaso veja. perdemos esse suporte, qual é o outro abaixo? Aí eu já gosto de uma outra. Esse daqui geralmente Certo. são variações muito grandes, né? Mas o outro seria aqui na casa, ó, é do valor de 2. Então vamos ver aqui o valor. 83? 83.500. Ok, ok. Ok? E aí, a gente gosta muito de criar esses canais, né? essas bandagens, porque ela consegue te dar um comportamento muito interessante do quão disposto os investidores estão interessados a comprar ou não.
Existem algumas métricas para a gente fazer análise de precificação. Uma delas é o Tree Market Mean Price. Ele é conhecido assim como o preço verdadeiro de mercado, porque a gente desconsidera os bitcoins relacionados à mineração. Ou seja, é um Ok. preço que está literalmente ligado. Eu vou até marcar esse preço aqui para vocês darem uma analisada. Diz ali, diz. Essa linha verde. Esse preço é, de fato, o preço real on-chain. É o preço médio de todos os bitcoins que estão sendo adquiridos na rede. Ok. Então, atualmente, ele está aqui em 77.900. Então, se por alguma razão, o que é muito próximo do preço médio da MicroStrategy, olha que curioso. Né? A MicroStrategy também tá com preço médio ali na casa de 73, 74, se não me falha a memória. Né? Ou seja, se você tem um preço médio abaixo de 78 mil dólares, é um sinal que o seu preço ele é melhor do que a maioria, né, das pessoas no mundo, né, dos investidores no mundo. Só que a partir dessa linha, né, que inclusive ela é bem curiosa para ela sustentar também quedas de preço ou servir também como base de resistência, nós adicionamos uma série de, né, linhas com níveis de Fibonacci e elas vão trazendo sinais de aquecimento. Então, essa segunda linha aqui, essa linha laranjada, a gente acaba plotando esses sinais avermelhados, né? Que aqui é conhecido como sinais de resiliência. Então, toda vez que o preço foi nessa região de sinal de resiliência, a gente pode até demarcar ele aqui, ó, esse segundo nível aqui, esse nível 1.854. Se a gente deixar apenas ele selecionado, olha que interessante, ó. Eu vou tirar o Mean Price, ó. Ele também acertou o topo aqui, acertou esse topo, acertou esse topo, acertou esse topo, e aqui quase. Certo. Né? E aí, ainda não deu esses sinais aqui, foi muito próximo, ó. Foi muito próximo. Aqui, inclusive, num preço de tanto esse como esse, ele também deveria dar sinais. É porque a gente aqui está calculando no preço de fechamento. Mas imagina que o preço máximo do dia ele também atinge. Qual é o Então, valor que está neste momento, essa linha? essa linha está aqui em 140. 145 mil, e aí eu vou explicar uma consideração que pode ser que é a região onde eu acredito que vai ser o topo do Bitcoin. Mas eu já dei um spoiler, né, do que através de algumas análises que a gente tem feito, mas ele também pode ultrapassar essa segunda linha, que é muito interessante, que é uma linha, um nível um pouco abaixo, né, que é um sinal assim, opa, fiquem alerta. Fique alerta, porque nós estamos numa tendência muito forte de alta, mas em algum momento ela pode criar uma resistência e o mercado lateralizar. Então veja que aqui a gente teve um processo de bull market, mas também serviu como sinais de topos locais. Né? Essa linha, por exemplo, já está em 126 mil. Né? Então, se a gente for levar em consideração o termo de preço, talvez pareça ser mais interessante o Bitcoin buscar essa região avermelhada lá nos 145 mil dólares. Entre 143 e esses 145. E por quê? Porque dependendo do comportamento on-chain, ela pode baixar ou ela pode subir. Né? Os investidores estão acumulando mais a preço alto, essa linha vai subir. Se os investidores estão acumulando, não estão muito interessados em acumular ou só distribuir, essa linha vai abaixar. Então, é basicamente isso que essas linhas, essas bandagens, elas vão trazendo, né, esses sinais para a gente. E aí, enfim, tem uma série de variabilidade para a gente comparar ciclos, né? Aqui, por exemplo, nós conseguimos ter uma perspectiva do preço atual desde o halving. Então, a gente tem um halving, né, após 2012, 2016, 2020 e após 2024. Então, se a gente fazer uma consideração em termos de temporalidade, o topo do ciclo lá em 2013, né, se não me falha a memória, ó, a gente já meio que já passou, né, do período. Sim. Né? Mas é um topo muito similar que aconteceu
foi o topo de 2017 com o topo de 2021, que é esse amarelo com esse verde. Foi mais ou menos aqui, ó. Sim, e Olha faz só. mais sentido, tem mais maturidade. Que também está muito próximo. Se a gente entender que existe um afastamento, ou seja, aqui ele foi anterior, né? Ou seja, ele atingiu um topo histórico de forma mais precoce, depois um topo histórico com dias a posterior, né? E depois poucos dias, né? Por exemplo, aqui em 2017 foi com 525 dias após o halving. Já o de 2021, aqui embaixo, foi 546 dias, uma diferença ali de 20 dias, mais ou menos, né? Sim. Então vamos acreditar que o Bitcoin pode até um pouco mais. Vamos supor que o topo dele não seja outubro, mas ele poderia estar fazendo um topo basicamente aqui lá para dezembro. Poderia também acontecer isso, né? Que aí deveria dar uma defasagem bem um pouco depois de quantidade de dias após o halving. Seria talvez uns 540 dias, não sei, né? Mas essas combinações de métricas de ciclo nos dá uma visão bem clara do que pode acontecer, né? Claro. Eu prefiro acreditar mais nessas métricas do que achismos relacionados a questões políticas e geopolíticas, né? E a gente sabe que isso é muito difícil fazer essas comparações, né? E aí eu gosto de fazer um adendo, né, com análise macroeconômica também, né? Então a gente tem aqui um pouco mais de 300 métricas para comparar não só com índices de mercado, como o preço do Bitcoin. Aqui, por exemplo, a gente está vendo todo o dinheiro, né, do Money Supply, o M2, de 94 países do mundo, os maiores 94 países do mundo. E é uma métrica que as pessoas acabam utilizando muito, né? Eles Sim. pegam essa métrica, afasta para frente, para tentar coincidir ali com o preço do Bitcoin, né? Acontece que já tem uns 2 meses que não está acompanhando um pouco mais, né? Mas nós temos uma série de métricas aqui que daria também para ter um sinal alfa, assim, comparada ao mercado, né? E aí Mas essa métrica que tu estás a mostrar, porque tu disseste exatamente isso, que há ali desfazamento na métrica do M2, há quem aponte para um lag de 70 dias, há quem aponte para um lag de 90 dias. Como é que vocês têm esse indicador? Digamos assim, uma projeção também ou é o que está neste momento? nós vamos adicionar, porém, esse lag para frente ou para trás, ele começou a ficar mais presente de 2023 para cá. Né? Ok. E então não é algo que eu apoio muito a causa. Eu prefiro tentar encontrar informações que realmente elas são eficientes, realmente ela vai dar sinais. E aí eu vou trazer um caso da taxa da curva de juros, por exemplo. Sim, sim. A própria curva de juros ela pode dar um sinal interessante ali no que se diz a respeito de mudança de comportamento, né? E, por exemplo, o que eu andei observando? Eu andei observando que toda vez que a taxa de juros ela vem para uma região negativa, ou seja, a condição ela entra para uma região negativa e depois ela volta a subir, isso pode gerar um sinal preditivo de um possível bear market. Por exemplo, aqui ela voltou, olha o que aconteceu com essa P500, né? Ele Sim. caiu. Né? Aqui ela voltou acima, na realidade um pouquinho antes, né? Ela voltou acima aqui, mais ou menos, e o S&P caiu. Então ela meio que ajuda a estimar uma possível recessão, seja pequena ou grande. A gente vê aqui, por exemplo, é que ela deu esse sinal antes mesmo da queda do Covid. Né? E exatamente agora ela passou aqui, né, que foi inclusive um pouco antes da queda recente da tarifa. É uma coisa legal, mas nós criamos outras métricas, a gente pegou uma bateria de métricas e foi adicionando
várias coisas interessantes, várias análises estatísticas para tentar criar métricas macroeconômicas que satisfaziam mais o universo cripto, né? Então, Sim. por exemplo, temos índices de estresse, né? Estresses financeiros, aonde que nós conseguimos, por exemplo, esse aqui é o Fed Financial Stress, só que a gente faz um delta dele, né? A métrica muito interessante também para a gente fazer algumas análises e até comparar aí, né? Por exemplo, com o Bitcoin. Então, toda vez que ele vai fazendo sinais de picos, eles coincidem com fundos locais em diversas ocasiões. Né? Pode ser fundos locais que pode ofertar também uma possibilidade, né, de compra. Mas também quando ele fica valores muito negativos, Exato. ó, ele acaba coincidindo com topos também Neste. locais, né? Tá vendo? Sim, Opa, sim. a cor aqui acho que não ficou boa. Esse aqui, ó. Então, um valor muito negativo, ele acabou também coincidindo com topos. É bem curioso. Mas aí eu queria fazer uma consideração para um outro tipo de análise, né? Que é a Uhum. análise aqui do COSP. Nós fizemos até uma publicação recente aqui na nossa página, falando exatamente sobre isso, né? Que é esse índice COSP. E aqui acho que vai até deixar mais interessante. Toda vez que esse índice é como se fosse o S&P 500, porém lá da Certo. Coreia do Sul, né? Ok. Ele sempre foi considerado aí no século 21, vamos assim dizer, um índice para mercados emergentes. Dentro desse índice tem várias empresas ali em diversos segmentos da Coreia do Sul, entre elas Samsung, LG e várias outras empresas. Então, geralmente esse índice ele sobe quando o S&P já subiu bastante. É basicamente isso. Mas o que a gente identificou ontem? Quando ele sobe também, quando ele está subindo muito, curiosamente, ele acabou coincidindo muito próximo ao topo do Bitcoin. Olha só, aqui ele fez Uhum. um topo histórico. Aqui ele fez um topo histórico, né? E foi muito próximo ao topo do Bitcoin. Ele fez um topo histórico aqui, muito próximo. E ele também fez um topo histórico aqui, também numa região muito próxima do Bitcoin. E agora ele está fazendo o máximo. Então, assim, a gente vai juntando como se fosse um quebra-cabeça. A gente passa por análise on-chain, começa a identificar o comportamento, a precificação, análise de ciclo, se faz sentido, né? Então, tudo está indicando que nós podemos ter, sim, uma continuidade de alta, mas tem pouco tempo. Tem Essa é pouco tempo, basicamente, sim, exatamente. basicamente E tu achas que a então ma- que se tivermos um push final é ali a zona dos 140, 150 mil dólares, é isso? Estamos a falar de Bitcoin. sim, sim, sim. E isso não é de hoje. Você viu que tem aquela métrica, mas, por exemplo, a gente tem, por exemplo, aqui, na minha análise pessoal, a gente consegue. Eu lembro que eu tinha feito uma análise dessa. Eu vou colocar aqui 143K Ok. aqui na minha página. Deixa eu ver se eu acho. Depois vou deixar no link da descrição aqui do episódio os links aqui da Alfractal e do João no X, está Ah, bem? a gente fez uma análise preditiva lá em fevereiro de 2025, esse ano, Certo. que é basicamente isso. Olha, na época o Bitcoin estava sendo negociado a 99 mil dólares, então não tinha nada a ver com questões de tarifa, de Trump, não tinha nada a ver. Né? Existem muitos sinais que você consegue de fato prever, com alta probabilidade de assertividade. Então aqui a gente estava estimando que o Bitcoin iria cair, o Bitcoin ia subir, cair de novo, e depois em direção a 143 mil até 146 mil dólares. Então, até então a gente acertou essa queda, a gente Certo. acertou esse movimento, mas aqui a gente não está colocando valor específico. Mas que o Bitcoin passaria um processo corretivo, não necessariamente dessa forma, mas o alvo dele seria aqui 143.700, 146 mil. E que está confluindo com outras métricas on-chain, por exemplo. E Tá? já estou a ver ali que o bear market, o fundo será os 40, os 41.
Abaixo de 50 mil dólares. Abaixo de 50 mil dólares. Abaixo Ok. de 50 mil dólares. E seria um bear market bem mais fraco comparado aos ciclos anteriores. Né? Sim, e faz algum sentido, na minha opinião. Eu também sou dessa opinião, até por tudo, É. pela adoção que está a ter e tudo mais, mais E, a- instituições e tudo mais. e olha como que as análises elas se complementam. Por que 40 e poucos mil dólares? Esse estudo aqui, ele é baseado em um ciclo de decaimento. Então a gente pega todos os topos históricos, né? E depois a gente cria uma projeção qual que vai ser o próximo. E a gente estima em várias variáveis de ajuste, ficando entre 143 a 146 mil dólares. E a gente faz a mesma coisa para o fundo. Né? Então fica ali, se eu não me engano, entre 41 mil dólares a 45 mil dólares. E isso coincide, uma coisa muito curiosa, coincide com o CVDD, ó, CVDD, que é a métrica mais assertiva de fundo para o preço do Bitcoin. É uma consideração muito curiosa. Olha aqui, se a gente fazer aqui ó, o valor do CVDD agora, 41.700. Exato. E ela demora muito de subir, muito. Ela vai Sim, subindo sim. de forma muito lenta. Principalmente em momentos de bear market, ela costuma, o que acontece com ela? Ela costuma lateralizar. Uhum. Então, vamos supor, aí a gente está fazendo uma análise aqui de suposições. Vamos supor que o Bitcoin ele não vai aos 230 mil dólares, 200 e poucos mil dólares, mas ele vai um pouco mais. Mas aí onde que ele viria no fundo? Lá em 2026, ele buscaria essa linha aqui, ó. Tá? Eu vou dar uma consideração pessoal. Quando nós estávamos mais ou menos aqui, eu lembro que foi exatamente por aqui. Eu fiz uma postagem e falei, eu só vou comprar quando atingir o CVDD. É caraças, mesmo em cheio. E eu tive a sorte de comprar. Não vou mentir Brutal. para você. Assim, foi muito difícil aguardar por isso, porque Sim, a gente sim. tem uma pilha de notícias, um monte de informação chegando na nossa cabeça, e a gente fica super perdido, sem. Só que eu digo o seguinte: começa a levar as métricas, as estatísticas um pouco mais a sério. Elas costumam dar muitos sinais super relevantes do mercado. Né? E às vezes você não precisa de coisas muito complexas, pode ser coisas mais simples, por exemplo. A gente está adicionando uma série de gráficos novos para poder, por exemplo, a gente fazer comparações de mercado, comparações de ciclos, né? Por exemplo, aqui é só o mês de setembro e Ok. comparado com todos os outros anos. Essa linha pontilhada preta é a média de todos esses ciclos. Então percebe que a gente está bem em setembro. Tá. Porque Estamos todo acima. mundo estava falando de um setembro de queda, né? Verdade, sim. E Ainda a não mesma acabou, é coisa. verdade. Ainda não acabou setembro, mas sim. Ah, agora, a gente falando a nível anual, analisando, comparando vários anos, a gente não está muito bem. Mas aí a gente tem que fazer a consideração que o Claro, Bitcoin ele não vai subindo assim, né? Com, claro, com, evidente. Não, é, não seria. com essa. É preciso muito mais dinheiro para fazer subir o Bitcoin, claro. E já tem outros gráficos que eu não acredito que ele vai se repetir mais, ele vai perdendo a eficiência. Muitas pessoas compartilham esse gráfico aqui, né, que é o PyCycle, né? Sim, Porém, o PyCycle ele começa a mostrar valores irreais de topos, né? Ele sim, começa a mostrar coisas ainda, tipo, por exemplo, que o Bitcoin vai chegar a 500 mil dólares nesse ciclo ainda. sim, sim. Apesar, a consideração é o seguinte, se realmente essa questão de ciclo, se ela vai continuar ou não. E o O que é que que eu tu achas? acredito, aí a gente pode fazer uma análise até muito simples. O que eu acredito é que os bear markets eles estão ficando mais fracos, né? E a gente pode até ver que a cada ano a queda dos bear markets eles vão ficando menor. Então, e a gente fazer até uma análise de decaimento que Uhum. bate lá nos 41 mil dólares, seria exatamente isso. Em algum momento, esse gráfico ele pode fazer um novo máximo, mas ele vai cair, porém ele vai ter um bear market menor comparado aos outros ciclos. Né? Sim, Então, sabendo disso,
Eu acho que ainda é até um preço bom. A gente está comprando Bitcoin na casa de $50 mil. Seria Seria, excelente. seria triste vermos o Bitcoin, sei lá, muito abaixo disso. Eu Sim, acho que a sim. gente pode estar Seria passando preocupante, sim. Então, Agora, a minha diz. consideração, sim, que ETF tá fazendo influência? Pode ser que sim. Pode ser que sim. Mas existe algumas coisas que não dá muitos sinais extremamente positivos. Como, por exemplo, eu vi em 2021. Em 2021, de fato, a gente viu uma injeção financeira muito grande no mercado. Esse ano está um negócio mais conservador, né? E não E achas que ainda pode vir? eu acho que sim, porém com muito mais focal. Aí a gente pode fazer, por exemplo, uma análise de sentimento, né, para tentar explicar um pouco isso. A gente adicionou um pouco tempo um gráfico das pesquisas do Google. E aí eu queria chamar um pouco a atenção para esse gráfico aqui. Vou até colocar ele aqui, talvez vai ficar melhor. Olha que curioso, né? Então, quando a gente coloca só Bitcoin, que são as pesquisas do Google, deixa só Bitcoin aqui. Eu vi muitas pessoas compartilhando esse gráfico só com Bitcoin. Mas olha só, o interesse por Bitcoin no Google caiu. E não tem sido muito alto como no passado. Porém, qual foi a nossa ideia? Vamos colocar mais assuntos. Vamos adicionar mais assuntos, principalmente. A gente adicionou a Rassolana, Hyperliquid, Chainlink. A gente fez uma busca de mais de 50 projetos, assuntos correlacionados ao mercado cripto, para tentar fazer uma análise mais fidedigna dos verdadeiros sentimentos do mercado, né? E a gente observou que olha o pico que deu recente. Né? Deu um pico muito alto. Isso é bullish ou bearish para você? Esse para Por mim é quê? topo. Para mim é topo. Mas aí, será que vai ser um topo, esse topo local lá no 124 mil? Será que pode acontecer algo parecido com esse aqui? Ele vir fazer outro topo? Sim, perfeitamente. Perfeitamente. Porém, o risco-retorno talvez não vale tanto a pena, sabe? Para quem está pensando em pensamento de longo prazo. Porque o maximalista de Bitcoin, ele sempre traz esse argumento de que acumule, 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 acumule e acabou. Sim, eu não aprovo essa. Vamos dizer assim, eu aprovo essa ideia também. Principalmente tem muitas pessoas que não têm tempo para ficar analisando, né? Gastando muito tempo com isso. Porém, eu sou da categoria que você consegue otimizar melhor a sua acumulação. Claro que sim. Também. Você tem que acumular quando ninguém está falando. E você tem que vender, realizar lucro quando todos estão falando. Né? E quando a gente vai fazendo um zoom, por exemplo, aqui, fazendo uma análise de 5 anos, olha que curioso, pessoal. Foi exatamente o último topo, né, de 2025, ali em 124 mil dólares. Então, se vai ter uma outra onda de sentimento no mercado, que vai injetar mais dinheiro, vai ter mais interesse público, provavelmente nós vamos ver um novo pico, né? Um novo pico de interesse aqui, talvez não tão grande como aconteceu aqui, e aí sim, isso pode fazer com que o Bitcoin até renove máxima, mas ele não subiria mais do que 30, 40, 50% a partir de agora, acho que até menos, sabe? E aí, aí eu tenho falado já há um bom tempo aqui em 2025. O que vai te dar dinheiro, que vai de fato trazer um risco-retorno bem mais favorável é altcoin, né? Sendo assim, muito bem Ainda bem que pegaste honesto. nisso, que eu ia te perguntar exatamente sobre as altcoins. Assim, eu sou um pouco cético em relação a ciclos de mercado. Então, eu vejo muitas pessoas, principalmente principiantes, falando que o topo acabou, que tem a liquidez. Olha, a liquidez sempre estava aí, né? Mas a gente tem que fazer algumas considerações, né? O volume on-chain ele ainda não está muito alto quando a gente fala em Bitcoin. A dominância do Bitcoin ainda está alta, né? Então isso pode dar sinais claros de uma altcoin cinza, né? Então, quando a gente vai fazer uma análise de altcoin cinza, a gente vê que nos últimos 2 anos várias altcoins cinza aconteceram. Certo.
E exatamente agora, em setembro, tem pessoas falando, e a altcoin CISA vai chegar ou não vai? Na realidade, ela já chegou. Só que tá um comportamento mais diferente comparado aos ciclos anteriores, né? A gente está vendo muitos projetos novos subindo muito, Uhum. né? Como a MYX, né? Que é uma exchange descentralizada. Ela já subiu, se eu não me engano, mais de Sim, 2000%. uma loucura total. E aí todo mundo está esperando que a da Cardano sobe, as pessoas estão esperando que Litecoin sobe. Só que essas altcoins mais antigas, por enquanto, no momento que a gente está gravando o vídeo, elas não têm sido alvo dos market makers, né, dos formadores de mercado. Sim, por Eles estão exemplo, injetando mais dinheiro. se olharmos para a Ethereum ainda não fez máximos históricos. Ou melhor, no máximo histórico de uma forma assim, não é relevante e que... Não vai por 107 mil, foi Não, 7 mil dólares, 10 mil dólares. Então, o dinheiro institucional ele foi para o Bitcoin, e nesses processos de realização de lucro, a gente pode ver claramente aqui ó, que o Bitcoin cai. Olha o que acontece com as altcoins. O Bitcoin lateraliza, né, ele tem um processo de lateralização. Olha o que acontece com as altcoins. Elas descolam, ó. O Bitcoin está ali no topo, ó. Elas disparam. Então, quem gosta de teoria de market makers, né, institucionais, por exemplo, eu gosto muito das análises de Richard Wyckoff, que ele fala sobre acumulação, reacumulação e distribuição. Né? certo. Então, o que seria uma acumulação? Isso daqui seria uma acumulação, isso daqui seria uma reacumulação, isso Tá. daqui é uma distribuição, e assim vai, né? São esses ciclos. E toda distribuição do Bitcoin, quando o Bitcoin começa a ficar lateralizado, ou semi-lateralizado, né, mais vertical um pouco, é o momento onde que as altcoins disparam. Então, por exemplo, aqui, a alta do Bitcoin, né, o Bitcoin é essa linha alaranjada, amarelada. Quando ele começa a ficar lateral, é o momento onde que a gente está em altcoin season. Tá? Sim. E a mesma coisa, o Bitcoin está lateral, a gente está numa altcoin season. Então, elas vão performar muito mais do que o Bitcoin. Mas, se a gente fazer essa análise dentro de uma janela de tempo menor, por exemplo, vou colocar um time frame aqui de 1 hora. Olha só, exatamente no momento que eu estou gravando agora, a gente está numa Bitcoin season. Olha só, as altcoins estão fracas exatamente agora, numa quinta-feira. E ver que é um ciclo, ó, é um ciclo contínuo, onde o dinheiro vai migrando para o Bitcoin e volta para as altcoins. Tá, mas quais altcoins? Né? Basicamente, a gente tem um screen aqui que dá para você tentar identificar isso. E tem algumas coisas muito interessantes. Por exemplo, você pode pegar aqui a variação do Open Interest. É uma coisa que, particularmente, as pessoas gostam. Então, a variação do Open Interest já te dá uma ideia clara onde que tem moedas que estão sendo alvo de injeção de dinheiro institucional. E é muita meme coin. É muita meme coin. E percebe que as maiores altcoins, ó, tá tudo modesta. Não tá tendo muita volatilidade. Elas sobem pouco ou cai pouco. Já as outras sobem muito ou cai muito. Então, analisar de forma mais visual quais projetos dentre o universo de métricas ela soa mais interessante. Mas, particularmente, eu gosto disso daqui. Né? Por exemplo, Open Interest dividido pelo Market Cap. Olha que curioso esse gráfico aqui. Esse gráfico mostra que altcoins menores, elas te oferecem menores riscos. Então, aqui a gente tem aqui o rank, né, o rank da capitalização, que vai de 0 a as top 600 moedas. E aqui no eixo Y, nós temos aqui o Open Interest, que é todo o dinheiro que está em alavancagem, agregado de diversas exchanges, e a gente divide pelo market cap daquela moeda. Tá, João, essa métrica serve para quê? Essa métrica serve para a gente analisar o risco. Quanto mais alto ela tiver, quanto mais alto ela for, né? Quanto mais alto ela estiver, igual GLGL, Bake, TA, maior o risco daquela moeda. É maior o risco daquela moeda ter um pump e um dump. É o maior risco de ela te liquidar.
Isso aqui. Só que essas moedas geralmente são as que estão mais subindo. Mas também amanhã vai ser a que vai mais cair. Então, eu sugiro que as pessoas não percam muito dinheiro, né? Evitar moedas muito pequenas, porque percebe que existe uma tendência de fator de crescimento de risco, ou seja, tem mais dinheiro em alavancagem do que de fato a capitalização de mercado nela. E aquilo que parece é Então, que há uma série de dinheiro que está a entrar em meme coins. Aí. é, E isso, por norma, é um sinal de aviso. Costuma ser. costuma ser também. Mas pode se estender Sim, durante sim, algumas sim, sim, semanas. sim, sim, sim. Tá? E aí, enfim, acabar coincidindo, né, com essas coisas. Então, assim, eu passaria aqui várias horas Uhum. mostrando diversas métricas e que muitas dão sinais interessantes, outras nem tanto, né? Igual, por exemplo, aqui a correlação do Bitcoin com as altcoins. Quando a correlação ela está próxima a 1, esses níveis aqui, por exemplo, significa que se o preço do Bitcoin está subindo, a das altcoins está subindo. Se o preço do Bitcoin cair, a das altcoins também vai cair, né? Mas quando fica nas regiões, né, próxima a zero ou até correlação negativa, quase sempre é um sinal de risco para o mercado cripto. Porque é o momento onde as altcoins elas deixam o Bitcoin de lado. Ok. Elas estão com vida própria, né? E isso geralmente tem curtos períodos e pode estar associados a topos locais, né? Alguma região de topo ou mudança de tendência, né? Então, é o momento que as pessoas têm que ficar mais atentas, porque provavelmente vai ter uma liquidação futura, né? Ou seja, as altcoins, elas quase nunca, elas ficam muito tempo descorrelacionadas ao Bitcoin, Sim. né? Então, igual agora a correlação está subindo. Então, se o Bitcoin cair, elas vão cair também. E vai cair até mais. Né? Sim, Mas por tem norma. momentos que se o Bitcoin está caindo, porém a correlação está baixa, as altcoins não vai cair tanto. E aí o que acontece? A dominância cai. Então, as pessoas ficam meio sem entender porque algumas altcoins estão subindo, o Bitcoin está caindo, ou o Bitcoin está lateral, elas não param de subir, e aí muitos trades desavisados entram em short e ele vai ser liquidado. Né? Então, fazer análise de risco também é muito importante para ver aonde você está pisando, aonde você está tentando arriscar o seu dinheiro. Né? E nós temos várias métricas aqui para ajudar. Igual, por exemplo, eu fiz uma postagem recentemente que seria bom você estar comprando Bitcoin quando ficar vermelho nessa métrica. Sim, eu vi o teu post, sim. Então veja, tá vermelho aqui e tá aqui embaixo. Tá vermelho, tá aqui embaixo. Tá vermelho, tá aqui embaixo. Ah, é muito técnico, João. A gente pode usar por exemplo, métricas de sentimento, que também é muito eficiente. Olha só, elas começam a ficar, tá muito negativo, é fundo do preço. Ela começou a ficar laranja, é o fundo aqui, ó, tá muito negativa, ó, Uhum. é muito boa, né? Tá vendo? O sentimento social ficou negativo e olha só, exatamente agora tá muito bullish. As pessoas estão Tá. bullish com esse pequeno movimento aqui. Isso é comum. O mercado ele faz topo, ele corrige e aí ele começa a voltar a subir. O sentimento começa a ficar muito eufórico. Só que depois ele cai, né? Igual por exemplo aqui ele caiu, o sentimento ficou negativo, deu uma oportunidade de compra, o sentimento ficou muito positivo, e olha só, foi topo. Ele voltou a Sim. ficar negativo. Então, assim, a análise de sentimento também é muito boa. Eu gosto de comprar o vermelho. Eu estou comprando sempre quando está vermelho. E eu gosto de vender ou segurar uma posição quando está verde. É Exatamente. assim, não tem muito mistério, né? Sim, é usar o sentimento e está provado que o sentimento é excelente para fazer operações no mercado, sem É, dúvida. exatamente isso. Meu caro, E extraordinário, extraordinário. Eu não sei se queres mostrar mais alguma coisa, mas extraordinário. Estou aqui, eu ficava-te aqui a ouvir o resto do dia.
É bastante coisa, né? Nós estamos adicionando uma série de métricas novas, né? Igual, por exemplo, a gente acaba focando muito em Bitcoin, mas pode explorar, por exemplo, outras moedas, por exemplo, como o próprio. Deixa eu vir aqui na Rona. A gente tem uma série aqui de moedas. As pessoas gostam, né, por exemplo, de XRP. Ah, o que está acontecendo com XRP? Ethereum. Ah, vamos explorar Ethereum. Então a gente vê que atualmente os top 100 maiores endereços de Ethereum tem 18% de todos os Ethereum. Né? Ah, quero ver essa métrica aqui, João. Top 100. E a gente consegue ver como que está se comportando essa métrica. Olha só, o Ethereum ao longo do tempo, ele tem ficado um pouco mais descentralizado. Então, Certo. os maiores players do Ethereum, os maiores endereços, os top 100 endereços, eles estão se desfazendo do Ethereum. Né? Isso é bullish? Não, eu acho que ele só está ficando mais descentralizado. Isso é bom para o longo prazo. Né? Mas aí tem que ver se isso está, por exemplo, entrando muito nas exchanges. E, na realidade, tem saído mais Ethereum, tá? Tem saído mais Ethereum do que, de fato, entrado Ethereum, né? Como, por exemplo, aqui, ó, saiu bastante Ethereum. Um bocadinho semelhante a Bitcoin. O Bitcoin também saiu muito. Só que agora tá meio lateral, não tá saindo tanto. Acho que as pessoas estão aguardando um movimento de ascensão novamente para poder comprar. Mas geralmente as pessoas compram mais Ethereum quando o preço está caindo, né? O preço está caindo, eles compram. Então Sim. é bem curioso essas métricas. E aí nós conseguimos também fazer análise de ciclo. Tem muita coisa aqui, né? E a gente consegue, por exemplo, fazer análise de drawdown. Uma coisa que eu acho que vale a pena estar explorando é a parte aqui, né, de macroeconomia. A gente está com bastante coisa aqui. E tem coisas que é muito alfa, que não tem nada igual no mercado. Igual, por exemplo, eu particularmente eu gosto muito de geopolítica. Então a gente começou a criar, por exemplo, o M2 só para o grupo G20. E aí você começa a tomar uma decisão. E qual a influência disso no Bitcoin? Qual a influência disso para vários outros índices? Né? Por exemplo, a gente criou dominância. Então a gente tem todo M2 e fomos criando dominância. E aí tem coisas curiosas, né? Que eu particularmente eu gosto de compartilhar. Que é, por exemplo, a dominância do M2 da China. Ou outro que é o M2 da China dividido pelo M2 dos Estados Unidos. Então, atualmente, o M2 da China ela é 2 vezes maior do que os Estados Unidos. E China está em alta ultimamente, está todo mundo falando de China. Só que aí, tá, João, o que a gente pode fazer com isso daqui? O que eu observei, né? Eu observei que quando o M2 da China aumenta em relação aos Estados Unidos, o Bitcoin sobe, ó. É como se fosse um fundo. Tá vendo? Ele sobe, o Bitcoin decola. E tá subindo. Então, que continue subindo, entende? Porque será que Satoshi Nakamoto não é japonês, nem americano, é chinês? Se calhar. Opa, isso seria. Entendeu? Aí Então a gente foi criando muitas dessas métricas para poder tomar decisões mais de longo prazo também, sabe? E uma, por exemplo, que eu gosto muito, que é até nova, são essas de emprego. Né? Deixa eu colocar aqui com essa pequenas. Vou colocar um gráfico isso. Aqui, por exemplo, ó, o Labor Market Stress Index. Nós que criamos essa métrica e nós pegamos vários indicadores de trabalho, né, de desemprego e criamos osciladores. Então, ao invés de você olhar, por exemplo, a taxa de desemprego nos Estados Unidos, ela não vai te dar muitos sinais. Ela só está subindo ou ela está só caindo. Não, Certo. nós pegamos uma série de métricas e vamos criar esses osciladores. Então, no momento que, olha só, que ela fica positiva, é porque é um sinal de bear market. E olha o que está acontecendo, pessoal. Está começando a subir. Está a começar a subir. E se ficar acima, ela pode gerar ou uma pequenas repressões, igual aconteceu assim, quedas. Agora, se subir bastante, continuar subindo,
porque a gente não considera apenas o desemprego, né? Então a gente está pegando aqui uma variação, está criando um empoderamento com um nível absoluto de pessoas, porque a população ela sempre sobe, né? Sim. Então, se a população está subindo rápido e o nível de desemprego, o desemprego está estável, não necessariamente é bom, né? Então, assim, a gente foi pegando essas variabilidades de mercado e complementando em métricas osciladores para ficar muito mais fáceis, né, de estar comparando. Igual aqui, por exemplo, risco de você estar desempregado é um composto, né, Uhum. que, por exemplo, por mais que a taxa de desemprego ela subiu no mês de setembro, de agosto, né, se não me falha, setembro para agosto, Sim. Subiu. ela ainda não dá sinais se vai realmente continuar subindo. Essa métrica aqui já te dá um sinal melhor, né? Veja que a gente, sim, o norte-americano está com maior probabilidade de ficar desempregado, né? Sim. Enfim. Então, assim, tudo isso faz você ter um sentimento se está interessante investir ou não, principalmente quando a gente fala de criptomoeda, né? Enfim, a plataforma tem muitas métricas. Você passaria uns 2, 3 dias aqui explorando, analisando os seus melhores ativos e você vai tomando decisões, né? Eu, particularmente, tenho um jeito de operar. O Alex pode ter outro jeito, outra pessoa pode ter outro jeito, mas aí você vai se encontrando. Então, tem muita coisa que é super interessante, né? Seja para você fazer day trade, seja para você pensar, né, um pensamento de médio a longo prazo. É isso, pessoal. Meu caro, eu não tenho falado muito porque eu estou assim um bocadinho de boca aberta a olhar para aquilo que tu estás a mostrar e de facto acho fascinante. Eu adoro a parte de dados on-chain também. Gostava era de ter a tua capacidade para me entender nisso tudo, que de facto não é fácil. Mas eu acho que foi muito sumo aqui que trouxeste, acho que foi muito útil para as pessoas. Deu perfeitamente para ter uma visão e resumindo, se me permites, parece que tu ainda estás, pelo menos baseando nos dados on-chain, que ainda há uma forte probabilidade de termos uma subida final de Bitcoin, que as altcoins também ainda poderão ter um pushzito, mas que a nível de risco já estamos a entrar numa fase que poderá ser uma fase mais arriscada. Correto? Isso. Então, Correto, é isso mesmo. E aí a gente tem até uma consideração, por exemplo, para Ethereum, né? Se você sim. pegar o preço do Bitcoin e do Ethereum, você observa que o Ethereum tende a subir 20 a 30 dias depois do topo do Bitcoin, né? Sim. Então, é uma regra interessante para a gente estar observando quando é que as altcoins também vai desabar, né? Então, Correto. se por alguma razão o Bitcoin consolidar um topo histórico em outubro, até final de outubro, eu acredito que a altcoin season ela pode se estender até meados de novembro. Ok. Um É, push final ali depois da rotação de capital. Sim. Mas de todas as métricas que eu mencionei aqui, a que eu estou mais curioso é a da intersecção das médias, por ela ser a única métrica conhecida que Uhum. acertou todos os topos. E a gente está extremamente curioso se ela vai repetir de novo, Sim, né? sim. Então, assim, com os dedos cruzados, né? Eu, particularmente, aí falando para todos aqui, eu não vou jogar contra. Ela Sim. apontou o topo, eu acho que eu vou abrir uma posição short, vou vender e tá tudo certo. Estás a apostar aí nos dados do Sun e bem, porque também é a tua É, convicção e tu passas horas a trabalhar nisso e é, está na é. cara que de facto bate certo com uma série de coisas que tu aí mostraste. Meu caro, gostei imenso, mais uma vez, muito obrigado pela tua disponibilidade. Eu sei que tens sempre imenso trabalho e o facto de teres aqui permitido uma horita connosco, a nossa comunidade de agradecimento. Seguramente nos vamos ver mais lá para a frente. Não se esqueçam, amigos, vocês têm tudo isto da Alfractal, está disponível. Tem vários indicadores gratuitos, atenção, mas esta nova plataforma é muito poderosa, como vocês viram também, e o João teve a amabilidade, se vocês utilizarem o link na descrição deste episódio, que para ter um desconto de 10%, se assim entenderem. João, muito obrigado mais uma vez a todos vocês, vemo-nos numa próxima. Até lá. Obrigado, um abraço.